paz e o amor do Mestre Jesus esteja presente hoje e sempre. Nós estamos aqui hoje para darmos continuidade ao estudo do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e trazido pelo Espírito Emmanuel. E hoje vamos refletir um pouco sobre a mensagem 42 do livro Fonte Viva, por um pouco. A epístola da carta de Paulo a Hebreus 11:25 nos diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Para entendermos melhor esta epístola, Emmanuel vem e nos auxilia, dizendo: nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na Terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar, por um pouco, no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos o seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito, de felicidade ou de sofrimento. Muito bom, né? Quando a gente começa a refletir um pouquinho sobre cada trecho que Emmanuel nos traz, iniciando aqui pela passagem de Moisés, Moisés podia ter aproveitado, né, a situação que ele vivia, permanecido no gozo das facilidades na casa do faraó, mantendo-se ali de uma forma que muitos entendem tranquila, né? Não há necessidade de buscar nada, tudo bem, tudo está estabelecido pela paga dos impostos, pela paga
através dos alimentos. Então, ele tinha uma posição relativamente boa na época e podia desfrutar disto, né? Mas não, ele sai em busca de trabalhar pela libertação do povo, do seu povo, que era cativo, criando uma imagem que pudesse definir a sua posição de espírito na terra, né? Lembremos assim que sempre as pessoas que estão e têm a oportunidade deixam um pouco para depois. Nós temos que aproveitar cada minuto. As nossas jornadas encarnadas, na comparação com o tempo que o nosso espírito tem de vida, que é a eternidade, o tempo encarnado, ele não é eterno, né? E quando a gente recebe, quando a gente perde a oportunidade de encarnar, a gente vem com um princípio, vem com um objetivo, com uma missão pré-estabelecida por nós mesmos, né? E quando a gente chega aqui, né, na matéria, a gente se deslumbra, a gente perde um pouquinho, né, de alguns conceitos e se deixa levar pelo mundo material, que é um mundo de facilidades e tudo mais. E quando a gente fala assim, olha, você precisaria se auxiliar, indo buscar um pouquinho de entendimento na linha religiosa, na linha espiritual, na linha moral, muitos dizem, não, ainda tem tempo, dá tempo, né? Mais para adiante eu farei, né? Aí a pessoa ela encontra as suas dificuldades, que são naturais a todos nós que estamos encarnados. Nenhum de nós que está encarnado deixa de trazer uma bagagem de provas, de expiações pela qual precisa passar e enfrentar, né? E nós, muitas vezes, adiamos algumas coisas que nos auxiliam, como, por exemplo, os nossos momentos de trabalhar a espiritualidade que cada um de nós traz, que pode ser desenvolvida, né? Cada um de nós precisa trabalhar os seus aspectos morais, né? Nós precisamos nos renovar, nós precisamos burilar o nosso ser. Para quê? Para que a gente chegue, né, na nossa vida eterna melhores, para que a gente consiga ter um resultado melhor, né? Como diz aqui no final, né, para que a gente seja feliz, para que a gente caminhe sem sofrimento. Muitos de nós deixam para depois, entendendo que temos tempo. E na realidade nós efetivamente não sabemos qual é o nosso tempo, né? Então nós precisamos aproveitar agora, porque agora existe. Muitos de nós é chamado a fazer orações e não faz. Eu esqueci, depois eu faço. Eu não fiz tal coisa, depois eu faço. Eu tenho que ir, depois eu vou. E esse depois pode não ser o tempo que a gente efetivamente tenha, porque não sabemos o momento em que a nossa encarnação atual cessará, para que retornemos ao plano espiritual. Emmanuel nos orienta que aproveitemos o tempo, aproveitemos o pouco que temos para produzirmos coisas boas, para deixarmos coisas boas. Como Moisés, que ao invés de gozar por um pouco de tempo,
aquele clima faraônico que lhe era favorável, saiu a fim de auxiliar o seu povo e deixar para o seu povo uma legislação de justiça, um norte de caminhar através dos 10 mandamentos que ele recebeu. Jesus não ficou se debatendo por conta das perseguições e das crueldades pelas quais ele sofreu, pelas quais o perseguiram. Jesus aproveitou o tempo, levou adiante todo aquele tempo que ele tinha, deixando o quê? Deixando ensinamento, né? Produzindo ensinamento. E foi com uma idade tenra, né? Jovem, para a crucificação, desencarnando. Então, aproveitou o tempo, o pouco que tinha, para nos deixar ensinamentos. Da mesma forma que Paulo, quando no seu caminho, na estrada de Damasco, se encontra com Jesus, né, através daquela luz imensa que Jesus transmitia, ele fica cego. Né? Ele não para e desanda no desânimo. Ele continua a sua caminhada, ele segue uma orientação que recebeu de Jesus e vai até Damasco, se encontra com o seu desafeto e através desse encontro ele começa a produzir, aproveitando o tempo para produzir. Quando recebe de volta o dom da visão, ele não se acomoda, ele não retorna à sua vida anterior. Ele inicia uma nova caminhada, uma caminhada que vai lhe trazer muito trabalho, sim, mas muitas realizações. Né? Ele estabelece a partir daquele momento em seu ser a condição da fé. Ele estabelece ali o exemplo pelo trabalho. Viaja, leva adiante, escreve as cartas aos vários povos, dando as orientações necessárias para que cada um dos povos pudesse progredir, pudesse evoluir dentro do caminho e da proposta que Jesus havia trazido a cada um de nós. Todos aproveitaram pouco o tempo. Por um pouco, dedique-se à sua autoanálise. Por um pouco, pratique a fé. Por um pouco, faça a sua oração. Por um pouco, estabeleça o Evangelho em seu lar. Por um pouco, estabeleça o auxílio àqueles que necessitam. Por um pouco, realize aquilo que vai transformar o seu ser, que vai produzir em você uma condição mais elevada e mais adequada de tocar a vida. Tenha alegria, mas tenha uma alegria moderada, porque os momentos de alegria podem ser superados pelos momentos de tristeza. E nesses momentos, conforma-te e trabalhe sem cessar na extensão do bem. Porque se você conseguir olhar à sua volta, verá que tem muito mais pessoas tristes e necessitadas do que você.
Por isso, por um pouco, doe-se àqueles irmãos que necessitam e aproveite cada pouco de sua caminhada para que a sua evolução moral e espiritual se concretize, para que você possa caminhar para o muito de felicidade, eliminando da sua jornada o muito de sofrimento. Pense nisso, por um pouco. Faça, leve adiante, apoie aquele irmão que necessita. Que Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre.